A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que aconteceu entre 1914 e 1918, e os principais cenários de guerra ocorreram no continente europeu. Foi o resultado de inúmeros fatores, como a rivalidade econômica, ressentimentos por acontecimentos passados e questões nacionalistas. Teve como estopim o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia em Sarajevo, em junho de 1914. Estendeu-se por 4 anos em duas fases distintas: guerra de movimento e guerra de trincheira. A última fase é a mais conhecida por ter sido a mais longa, de 1915 a 1918, e por ter sido efetivamente caracterizada por um alto grau de mortalidade dos soldados envolvidos. O saldo do conflito foi aproximadamente de 10 milhões de mortos e uma Europa totalmente transformada. Revolução Russa. Até 1917, a Rússia era um império que não tinha unidade. Era formado por pessoas de culturas e etnias variadas. O Império Cesarista era um regime autocrático, e a fraca industrialização fez com que uma parte dos camponeses migrassem para os centros urbanos à procura de trabalho e de melhores condições de vida após a abolição da servidão, em 1861. Porém, esse operariado passou pelo capitalismo industrial. Sobre as fases da Revolução Russa são três. A primeira fase é a Revolução Branca, de março a novembro de 1917, com a derrubada de Cesar Nicolau II e a ascensão do governo social-democrata de Kerensky. A segunda fase teve a Revolução Vermelha, com a subida ao poder de bolcheviques, em novembro de 1917. A terceira fase aconteceu a Guerra Civil, de 1918 a 1921, travada entre as forças absolutistas e bolcheviques. Abalo capitalista e regimes totalitários. O abalo capitalista foi uma das piores crises que surgiu nos Estados Unidos, popularmente conhecida como Terça-feira Negra, e envolveu todos os países do mundo. Estendeu-se até o final dos anos 30 ou início dos anos 40. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos era considerado como a maior potência do mundo. Entretanto, a partir de 1923, a nação começou a enfrentar alguns problemas. Em 1929, o país vivia um cenário de aparente crescimento econômico e prosperidade. Continuava a exportar muitos produtos industrializados para a Europa. Foi então que o inesperado aconteceu. As ações da Bolsa de Nova York começaram a cair intensamente em 1929 e o mundo começou a sentir os efeitos dessa queda. A crise levou o governo norte-americano de Franklin Roosevelt a implantar a New Deal, conjunto de medidas que buscava conciliar os interesses da iniciativa privada com a intervenção do Estado na economia. Essa crise econômica mundial serviu para fortalecer os regimes totalitários, como o fascismo e o nazismo. Regimes totalitários. Foram regimes políticos que existiram na primeira metade do século XX e baseavam-se no totalitarismo, um sistema político fundamentado no controle absoluto de um partido ou de um líder sobre toda a nação. Dentro dos regimes totalitários, o terror era utilizado para perseguir os opositores. O totalitarismo apoiava-se de intensa propaganda ideológica com o objetivo de doutrinar a população e ressaltar as supostas benfeitorias realizadas pelo regime. Podemos observar três exemplos maiores e principais de totalitarismo na Europa do século XX: o nazismo de Hitler, o fascismo de Mussolini e o stalinismo na União Soviética. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre os anos de 1939 e 1945 e foi responsável pela morte de cerca de 60 milhões de pessoas. Veio em consequência de diversos desentendimentos ocorridos nas últimas décadas, e os motivos desses desentendimentos na Europa foram o imperialismo e o expansionismo, além do descontentamento da Alemanha com o desfecho ainda da Primeira Guerra Mundial. A batalha coincidiu um confronto de dois grupos: o eixo, composto por países como Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, como a Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos. Esse conflito dividiu-se em três fases. A primeira fase foi a supremacia do eixo, de 1939 a 1941, que foi marcada pela supremacia dos alemães sobre os adversários na Europa por meio do uso da tática da guerra relâmpago, e a primeira derrota de Hitler após tentar bombardear a Grã-Bretanha. A segunda fase é o equilíbrio de forças, de 1942 a 1943,
que foi a fase do equilíbrio de forças iniciado com a derrota dos alemães na Batalha de Stalingrado. E a última fase é a derrota do eixo, de 1944 a 1945, que é caracterizada pela derrota do eixo, além de a Itália ter sido reconquistada pelos aliados e a Alemanha e Japão resistiram até a invasão e destruição quase completa de seus países.